Desculpa, vou repetir mais, porque há uma interrupção técnica. Número 8, direito de conspiração. Falamos sobre o direito de consideração. Direito de consideração. Falamos sobre o direito de consideração. Antes disto, devemos integrarmos as nossas identidades de cidadania de um Estado do direito e absolutamente também ser habitantes nativos ou genuína por próprio território, apesar de também os imigrantes integrados, que já deve ser considerado por suas identidades legais como cidadania do próprio Estado de democrática em qualquer nações dos 5 continentes, porque as leis dos direitos humanos não há diferente nos 5 continentes, especificamente sobre a consideração de uma pessoa de sociedade humana que merece de considerar como habitantes e cidadão nacional do Estado refere por seus compromissos de cada cidadania, apenas de demonstra o bilhete de identidade, cartão eleitoral e certidão, batismo ou as outras identidades de naturalidade dos seus próprios territórios originais. Dali também possuindo nas reclamações aos outros direitos, em geralmente por aspectos de coletivos. Número 9, direito de tradição cultural. As culturas que existem no mundo são as identidades de enculturação que etnograficamente foram tradicionadas pelas gerações anteriores, mais velhos, e nos nossos passados, que essas identidades é a única raiz dos seres vivos a enculturar até presente dia. Também contém os valores essenciais, como instrumentos de consolidação unilateral por visão filosofia das artes. Tanto sendo assim, também são os patrimônios tradicionais enculturativos aos que ainda superficial nos seus visões patriarcal, que contém os valores de magnificação entre as sociedades horizontal e vertical, além de publicar popularmente no mundo de entretenimento e dogmático, mitologia que de vez em quando será uma fenômeno questionável por inclinação da evolução social, fantásticas e desfantásticas. Mas isto é que era a realidade das nossas sobrevivências. Número 10, direito da igualdade. A modernização dos séculos XX e está quase evoluindo por vários passos de improvisação e contém as várias circunstâncias que continuam a se dinamizar
ao meta desta dinâmica global. Por isso é que a igualdade do gênero e as tendências de emancipação também são as coisas positivas que podemos respeitarmos, as diferenças sociais e combatemos optimamente na equilibração de igualdade em geralmente, que condiz com os direitos coletivos dos nossos direitos humanos, imparcialmente. Portanto, neste contexto, eu não vou falar só sobre a igualdade do gênero, mas em geralmente, nas perspectivas sociais, por todos os aspectos social, coletivos. Esse tema, não ignorar as outras pessoas humanas, por direito de igualdade. Portanto, é assim. E a linha 2B, instrumentos protetor dos direitos humanos. Os direitos humanos são as forças fundamentais das pessoas humanas, ou sociedade humana, que é abordado ou assegurado por leis dos direitos humanos, que impõe-se também no conteúdo dos artigos da Constituição Nacional. E existem divinamente nos leis e os códigos penal do lei de direito humano. E a seguir-lhe mais com as entidades organizadas, que são as comissões dos direitos humanos, instituição de Polícia Nacional e o Presidente da República e o Parlamento Nacional das Nações Democráticas, por cometimento e controlo social, por baixo de Human Rights Watch, que é localizada em Geneva, América como United Nations Security Council for Human Rights. Essas entidades é que estavam confidenciadas definitivamente por seus regulamentos e ordens quando quisessem nas decisões contra os direitos humanos. A linha 2C, mecanismo de proteção dos crimes contra direitos humanos. Sabemos as entidades competentes que tutelam as ordens e controlam os crimes contra direitos humanos, seja que as crimes individual e organizado. Os primeiros recerces são as Polícias Nacional e Agência dos Advogados e Ombudsman, antes de investigação detalhadamente sobre a cronologia dos fatores e evidências que aconteceu entre os suspectos e os seus lesados de adversário nos casos ou assuntos que derivam-se pelos fatores humanos e acusado realmente como os crimes dos direitos humanos, através da Provedoria dos Direitos Humanos e Procuradoria da República. Depois da investigação, as entidades vão concluir raciocinadamente sobre a categoria dos crimes antes de decidir por alternativas das sanções através da Polícia de Investigação Criminal e as agências dos advogados defensores. E a última fase é justiça em Tribunal da Justiça e sanção no prisão conforme os prazos determinados. Capítulo 3.
as potências essenciais dos direitos e humano. Este tema contém os dois verbos diferentes entre direitos e humano. Se quisermos definir por sentido desses dois verbos, portanto, por ponto de vista visual, será uma terminologia do preconceito sobre uma pessoa humana e unicamente um dos indivíduos singular, mas também, pessoalmente, não é só descritar sobre o seu corpo inteiro, mas também as potências de talia que uma pessoa tem. Por exemplo, sobre os seus identidades próprias, subjetiva, ou subjetivamente, e o seu estado de civil, educação literária, o domínio da sua naturalidade, apesar de também os recursos que ele tem, potencialmente sobre o seu estratificação social, especificamente as coisas que ele tem por partes de riqueza econômica e, pelo contrário, essas é que são as potências de uma pessoa humana, raciocinalmente. Portanto, isto não é identidade incomparável, mas logicamente é comparável, porque tinham diferente. E a seguir sobre o direito de uma pessoa humana, são os deveres que privilegiado nos seus atitudes individual, que pertence das coisas que o sua propriedade próprio, e imediatamente ele vai tomar a responsabilidade máxima a cuidar, controlar e diversificar-se sem implicação ou interfere pelas outras pessoas fora da responsabilidade da propriedade, que está assegurado por leis dos direitos humanos. A linha 3A, conclusão final. Os conteúdos desta dissertação terminei por este capítulo 3. Depois de aprofundar a tema principal desta dissertação, dos direitos humanos e perspectivas sociais dos direitos humanos, os deveres de cada sociedade humana, será uma conclusão final, que os direitos e as potências humanas são, ou não são, não é só a pessoa humana e os seus riquezas materiais, mas incluindo sobrenaturalmente as potências imateriais por seus deveres pessoal ou individual, que tinham as caráter inadmissível pelos qualquer pessoas que encontram os seus propriedades do direito e humana, e que crescem ou supernaturalmente desde o início dos seus vivos como seres vivos, racionais e raciocínio, porque essas potências estão abordadas seguramente por leis dos direitos humanos, que articulam na lei de Constituição das Nações Democráticas em todo o mundo. Terminei por esses 3 capítulos, mais uma vez, terminei por esses 3 capítulos desta dissertação dos direitos humanos, e muito obrigado pelos vossos e vossas acompanhamentos. Deus abençoe.